Jornal Rio Mar em Notícias. Nós estamos recebendo neste momento o geriatra, Dr. Sileno de Queiroz Fortes Filho. A população idosa no Brasil tem crescido cada vez mais, assim como a expectativa de vida. E esse tema que nós vamos tratar, Gessilene, você já está com uma idade até né? Que pode ser trabalhada a partir de agora. Não espere chegar à velhice para se tratar. Olha, eu penso que seja mais ou menos assim, não, Jess? É verdade, mas quem está ao vivo pelo Facebook da Rádio Rio Mar FM vai ver que não é bem a Gessilene Salles que está numa idade assim um pouco mais avançada, não. Vai perceber que são outros apresentadores aqui, né, Tom? Isso. Então seja bem-vindo, doutor Sileno de Queiroz Fortes Filho, ele que é geriatra e gerontologista da Sensomed Oncologista, aqui conosco. A gente vai tratar, como o Tom já falou, sobre essas questões que envolvem já quem está ali numa fase um pouquinho mais avançada, né? Tá certo, obrigado pelo convite, é sempre um prazer aí estar falando sobre envelhecimento aqui para os ouvintes. E de acordo com a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, é necessário a intensificação dos esforços de todos os setores da sociedade para tornar o país um local bom para se envelhecer. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o número de idosos no Amazonas subiu 3,5% de 2005 a 2015. Conforme o levantamento, eles são 8,8% da população atual, mais de 347 mil pessoas. Então, doutor, quais são as principais doenças que atingem os idosos, inclusive os nossos, no estado do Amazonas? Então, Tom, isso realmente é uma realidade que nós estamos enfrentando. Isso vai ficar cada vez mais comum, né? O envelhecimento populacional, esse envelhecimento que começou muito em países europeus, nos Estados Unidos, vem se desenvolvendo também no Brasil, nas regiões Sudeste e Sul. Mas o norte também tem bastante idoso, né? Isso só tende a aumentar. Esses números parecem poucos, né? Menos de 10%, mas a gente sabe que daqui a 10 anos talvez a gente fale em mais de 10% da nossa população, e aí beirando os 500 mil idosos daqui a uns 10, 15 anos. E isso tem que ser levado a sério e com bastante atenção, porque as doenças que estão presentes nessa faixa etária são muitas. Hipertensão, diabetes, as demências como o Alzheimer, a depressão no idoso, osteoporose, o risco de quedas são alguns exemplos de doenças comuns nessa faixa etária. E você falou, doutor, do risco de quedas, né? E quais são as mudanças mais comuns no condicionamento físico na terceira idade, que é o que proporciona justamente essas quedas, né? Exatamente, isso é muito preocupante, né? A gente fala pouco sobre quedas, mas é um assunto fundamental para essa população. Primeiro porque o próprio envelhecimento já proporciona um pouco uma mudança corporal. Ou seja, se a gente observar, é normal o idoso perder um pouco de massa muscular, né? Perder um pouco de força, né? E ele acaba perdendo um pouco de equilíbrio também, e isso proporciona as quedas. Mas mais que isso, existem outros motivos para a gente se preocupar, como o uso de medicações que algumas vezes não são prescritas pelos médicos e que pode favorecer o risco de quedas, algumas doenças, né, como o Parkinson, que às vezes não é feito o diagnóstico muito cedo, e isso pode levar à queda no idoso, né? E a queda tem consequências horríveis, né, que pode ser desde uma fratura simples, como uma fratura de braço, mas também uma fratura, por exemplo, de coluna, uma fratura do colo de fêmur, que vai exigir cirurgia e vai exigir uma reabilitação bem demorada. O idoso, isso é cada vez mais complicado, né? E eu cito até para o senhor também a labirintite, né? Ela agrava quando chega na terceira idade, porque isso. É o risco de queda também. Exatamente, a gente chama a labirintite no termo médico de tontura, né? Nem toda tontura é labirintite, né? E isso tem que ficar bem claro, é comum sim no idoso. Às vezes a gente, com um simples exame físico, algumas manobras na própria maca, a gente consegue resolver essa famosa labirintite, que a gente chama de tontura, e ela sim também, como você falou, Bruno, é um fator de risco para quedas. Agora, doutor Sileno, além das atividades físicas, o que pode ajudar o idoso a ter uma maior qualidade de vida? E eu perguntaria mais, além de já tratar, né, ali na maioridade. Mas
que nós, assim, que estamos um pouco mais, menos o Tom, né, que já chegou, essa é a primeira pergunta, ele vai responder para você, Tom, mas assim, para a gente estar um pouquinho mais jovem, é possível, né, o que é possível fazer hoje para quem ainda não chegou nessa idade, para que chegue numa maioridade um pouco melhor de saúde e nessas implicações físicas, e para quem já chegou nessa idade, né, o que é possível fazer? Doutor, faça como eu. Jéssica, eu acho que essa pergunta é fundamental, assim, e é muito comum no consultório a gente receber pessoas não só de 60 anos, mas pessoas de 30, 40 anos que vêm justamente com essa pergunta de envelhecer bem, né? Algumas pessoas, inclusive, que tiveram experiências ruins com seus pais, que tiveram avós onde tiveram um envelhecimento ruim, e vem no consultório desde cedo para se programar para o envelhecimento. E isso é o importante, né? Você falou de atividade física, e aqui a gente vai bater também nessa tecla. Não existe receita milagrosa. Infelizmente, a gente não tem ainda a fonte da juventude. Então, a gente tem que trabalhar para envelhecer bem, né? A gente vai envelhecer, existem todas as características do envelhecimento, mas existem cuidados para envelhecer bem. Atividade física é uma coisa. Uma alimentação saudável, fundamental. Trabalhar a mente, manter a mente ativa. Então a gente fala, né? Continuar trabalhando, continuar fazendo atividades, cultivar amizades. Por incrível que pareça, manter uma rede social boa, né? Com amigos, com familiares. Isso é fundamental para o envelhecimento, né? Então essas são algumas dicas que a gente pode ir dando para os nossos ouvintes. Agora, tem um fator também que é o convívio social. Ainda tem no Brasil, em alguns lares, que o idoso ficou velho, tem que ficar lá no fundo de uma rede, de uma cama, sem nenhuma atividade, mas não é isso que a medicina diz atualmente, né? Ele precisa se divertir, ele precisa, se não tem uma parceira, arranjar uma parceira, né? Porque ajuda realmente a convivência a dois, mas com que a vida se prolongue também, né? Sinta a necessidade de ir a um cinema também, tudo isso faz parte, não, doutor? Tudo faz parte, Tom. Essa parte social é fundamental, né? Entender isso como se fosse uma prescrição médica, né? A gente fala muito de prescrição médica de remédio, mas eu gosto de falar para os meus pacientes justamente isso. Entenda o convívio social, alimentação, atividade física, como se eu estivesse escrevendo para você e você fazendo, né? Aqui a gente é um pouco privilegiado até na nossa cidade, que existem centros, né, de convivência social, né? E os idosos convivem, né? Passam o dia, às vezes não precisa ir todo dia, mas 2, 3 vezes na semana, ir ao cinema, manter atividades habituais de uma pessoa adulta. Não é porque você tá velho que você tem que ficar em casa. Não, conviva com seus netos, assuma responsabilidades e toque a vida como se você fosse uma pessoa normal. E o que é necessário para que o Brasil se torne um local bom para envelhecer? Você falou de Manaus, né, que é um lugar que tem essa particularidade, né, com vários centros de convivência. Mas no Brasil inteiro, o que é preciso para que se torne esse lugar bom para envelhecer? Então, o Brasil realmente é muito peculiar a característica, porque a gente vem envelhecendo um pouco mais rápido que os outros países. Isso gera uma preocupação, né? A gente ainda sofre muito com hospitais, com consultórios, ambulatórios, serviços de atendimento voltados especificamente para o idoso, ou que não sejam voltados especificamente, mas consigam acolher o idoso da maneira que ele merece. Principalmente aquele idoso mais frágil, aquele idoso, né, que tem dificuldade de mobilidade. Então, os ambientes de saúde precisam melhorar e precisam se adequar a esses idosos. Mas não só os ambientes de saúde, centros de convivência são muito importantes, né, para manter esse convívio social, e outros estabelecimentos. Eu acho que a gente passou uma fase muito grande, né, que estabelecimentos, às vezes, não só de saúde, mas como um todo, eles são adaptados para a criança, né? Existe, né, o quartinho da criança, quando você vai, às vezes, no restaurante, né? Mas a gente precisa agora adaptá-los para o idoso. Ter a cadeirinha especial. Ter uma cadeira especial, ter uma rampa, ter um corrimão. Isso é envelhecer o Brasil de maneira adequada. Não só o serviço de saúde, mas todos os ambientes. E os familiares também ter essa consciência, como o Tom já ressaltou, né?
de que o seu idoso é parte da sua família, cuidou de você, conviveu com você durante um tempo. Não é só aquela redinha, aquela cadeirinha de balanço lá na sala assistindo determinado canal que não vale a pena o dia todo, né, doutor? Exatamente. O idoso tem que ser inserido no ambiente familiar, independente de como ele estiver, né? É muito fácil inserir um idoso que é independente, que tem uma funcionalidade boa, mas inserir o idoso que às vezes está doente, que tem uma demência, né? Que tem um AVC, é um pouco mais difícil, mas isso tem que ser feito para a saúde do próprio idoso e para a saúde dos familiares. Nosso tempo é curto, né, meninos, quando a gente está falando de assunto Pois é, o assunto interessante. ainda ia mais longe, porque um assunto puxa o outro, né? E nós temos visto aí, né, doutor, muitos idosos e, na verdade, são castigados de uma forma desumana pelos próprios filhos, netos, parentes, porque já alcançaram uma idade e, como você frisou muito bem, está com problema de saúde e são relegados ali a um terceiro plano, talvez. É um assunto que talvez a gente volte a falar, né, Jessi? Com certeza, doutor Eula já está convidadíssimo, viu, Lenice, que está aqui, a assessora dele, que está aqui atrás com a gente também, para a gente poder debater um pouquinho mais desse assunto que é tão pertinente à sociedade. Desde já, eu agradeço a sua participação aqui, ele que é geriatra e membro titular da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Tenho certeza que é um prazer lidar diretamente, né, com os idosos todos os dias, né, doutor? É sim, muito obrigado pelo convite e toda vez que eu for chamado eu vou estar aqui, pode ter certeza. Tá certo, vou dar a senha pro senhor do Bruno e da Jéssica, já querem, né, chegar lá com uma boa qualidade. Um abraço, doutor. Um abraço, até mais. Jornal Rio Mar em Notícias.